Então, pessoal, vamos agora dar uma observada mais a fundo na partida estrela-triângulo, né? Observando a sua simulação, né? Então, vamos simular para a gente ver aí o funcionamento, né? E ver como é que se desenvolve, como é que se desenha essa partida, certo? Então, vamos lá para o simulador, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês de forma mais detalhada, tá? Vamos focar aqui primeiro no circuito de força, tá? Na parte de força do circuito, que é essa parte aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada nela aqui com calma para entender o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho as 3 fases chegando, tá? Essas 3 fases, elas vão alimentar aqui meu disjuntor, certo? Do meu disjuntor, eu joguei a alimentação aqui para K1, certo? Para K1. E também joguei essa alimentação aqui, ó, para K2 e para o relé falta de fase, tá? Então, do disjuntor eu tô jogando para K1, de K1 eu posso jogar, por exemplo, para K2 e de K2 jogar para o relé falta de fase, certo? Com tranquilidade aqui a ordem da conexão aqui não vai fazer muita diferença, mas é só compreendendo que eu tenho esse ponto comum entre esses 3 caras aqui, né? Entre o contator 1, o contator 2 e o relé falta de fase, tá? Depois aqui eu tenho meu K3 aqui também, né? Eu tenho meus 3 contatores, K1, K2 e K3. E tenho aqui meu relé térmico, tá? Meu relé sobrecarga. Por fim, aqui eu tenho meu motor. Observem que o motor ele é um motor de 6 terminais, né? Então eu tenho o terminal 1, 2, 3, o 6, o 5 e o 4, tá? E aí vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa da nossa partida, a gente quer que ele entre, né? Que ele funcione em estrela, né? Então eu quero acionar os contatores, né, uma lógica de contatores, de uma forma que eu feche esse motor em estrela. E como é que funciona o fechamento em estrela? O fechamento em estrela desse motor vai consistir basicamente no seguinte: eu vou alimentar os terminais 1, 2 e 3 com as fases, certo? E vou pegar os terminais 6, 4 e 5 desse motor e juntar num ponto só, né? Isolar esses caras, né? Então, vou fazer um ponto comum entre eles, certo? Não vai fase neles, tá? Vai só fazer o ponto comum. E a fase vai alimentar esses 3 bornes aqui, certo? Esses 3 terminais aqui, certo? Então, vamos olhar aqui. Aqui, ó, vamos observar que se eu fechar o disjuntor, né? E ligar K1, as fases, elas estão descendo aqui, ó, direto, né? E se eu fechar K1 e o disjuntor, ele vai alimentar 1, 2 e 3, certo? Então, a gente consegue fazer a alimentação de 1, 2 e 3. E se a gente olhar aqui, ó, puxando aqui esses terminais, ó, jogando aqui para K3, né? Então, os terminais 6, 4 e 5, eles estão conectados aqui em K3, tá? E se K3 fechar, eles vão estar conectados em um ponto só, né? Porque essa parte aqui, ela tá jampeada, né? Então, tá aqui interconectada, tá? Então, quando o K3 fecha, é a mesma coisa de eu pegar esses 3 terminais aqui e juntar em um ponto só, certo? Então, a gente observar, para fechar em estrela, o que é que tem que acontecer? K1 tem que ligar, porque vai alimentar 1, 2 e 3 com as fases. E K3 também tem que ligar, porque vai fechar 6, 4 e 5 em um ponto só, certo? Então, quando o K1 ligar, ele vai alimentar essas 3 fases, porque as fases estão vindo aqui, ó, e passando aqui vão alimentar. Entendo que K2 estando fechado, a corrente ela chega aqui, ó, mas ela não passa para lugar nenhum, então ela vai só continuar vindo aqui para o relé falta de fase, tá? E K3 fechando, eu fecho esses terminais aqui, certo? Pronto, tranquilo. Vejam que quando K3 fecha, ó, eu não tenho corrente circulando nos terminais, tá? Porque K2 está aberto, então não circula corrente nenhuma pelos terminais 6, 4 e 5, certo? E aí, vai passar o tempo. Quando terminar o tempo da partida, né? Vai entrar o fechamento em delta, né? E aí o fechamento em delta, como é que ele funciona? Eu vou conectar o terminal 1 com o terminal 6, o terminal 2 com o terminal 4 e o terminal 3 com o terminal 5, certo? Então, como é que eu vou fazer esse esquema aqui, ó? O terminal 1, ele está conectado nessa primeira fase aqui, ó, que vem, ó, certo? É ela que vai alimentar esse cara, tá? Então, eu vou pegar dela aqui, ó, e vou jogar para esse primeiro terminal aqui, esse primeiro contato de força de K2, certo? E esse contato de força de K2, ó, ele está conectado aqui com quem, ó? Com o terminal 6. Então, dessa forma, eu estou garantindo que o terminal 1 esteja em contato com o terminal 6. Mesma coisa aqui, ó, com o terminal 2. O terminal 2, se eu subir aqui, ó, joguei a conexão, ele está conectado
com esse terminal, esse contato de força de K2. Quando o K2 fechar, a corrente ela passa por aqui, ó, e alimenta o terminal 4. Então, 2 está conectado com 4. E a mesma coisa vai ser com o 3, ó. O 3, se eu fizer o caminho aqui, ó, esse cara vai passar por aqui, e aí ele vai alimentar aqui, ó, o terminal 5. Então, 1 está conectado com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Quando eu fechar K1 e K2. Então, K1 e K3 são responsáveis pelo fechamento em estrela, K1 e K2 são responsáveis pelo fechamento em triângulo, certo? A partir daí a gente vai para o nosso comando, tá? E aqui no comando eu tenho um disjuntor monopolar, certo? Ele está de lado aqui, mas é um disjuntor monopolar. Os contatos aqui, tanto do relé falta de fase quanto do relé térmico, também estão de lado aqui, mas foi só pela logística de melhor organizar o diagrama, tá? Vejam que eu estou conectada aqui no contato aberto do relé falta de fase, né? Porque quando esse cara recebe as 3 fases, ele já comuta os contatos dele. Então, quando ele detectar aqui as 3 fases, ele vai sair do 11-12 e vai para o 11-14. Então, ele vai fechar o contato, né? Ele vai comutar. Então, o que estava fechado vai abrir e o que estava aberto vai fechar. E aí, ele vai permitir que a corrente ela passe. Então, se esse cara identificar falta de alguma das fases, ele desliga e aí volta para o estado normal, que vai ficar aberto aqui, né? Porque a conexão está vindo para o 14 e do 11 para o 14 está aberto, tá? Então, não vai passar corrente, certo? O do relé térmico a gente usa o fechado mesmo, né? Porque se ele atuar, ele abre esse contato. Então, vejam que as primeiras partes aqui do meu comando são todas de proteção, né? Então, tanto o disjuntor, quanto o contato do relé falta de fase, quanto o contato do relé térmico, tá? Seguido, eu tenho o botão de emergência, tá? Também contato fechado. Se eu apertar, ele abre e desenergiza tudo. O botão de desliga, também fechado. Se eu apertar, ele vai abrir e desligar tudo, certo? E aí, depois eu tenho aqui meu botão de liga, tá? E o resto do meu comando. Então, vamos dar uma analisada aqui no que é que acontece. Primeiro, eu quero partir esse motor em estrela. Então, de cara, quem é que eu quero que entre? Eu quero que entre K3 e que entre K1, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou garantir aqui, ó, que se eu apertar esse botão, ó, esse contato está fechado, a corrente passa. Esse contato está fechado, a corrente passa, vai ligar K3, certo? K3 ligando, ó, se eu fechar aqui, ó, a corrente vai passar por aqui também, ó, e vai alimentar K1. Então, quando eu apertar o botão, eu vou ligar tanto K3 quanto K1, ó, porque a corrente ela vai passar por aqui e vai alimentar K1. Aqui eu tenho 2 contatos de selo, né? Esse cara vai selar K3 e manter K3 ligado, mesmo quando o botão voltar para o seu estado normal. O contato aqui de K1 aberto também vai fechar e vai ligar K1, certo? Então, esse cara aqui também vai alimentar K1, tá? E manter K1 ligado, certo? E junto com K1 e K3, a gente quer que entre o relé de tempo, né? Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o relé, a bobina do relé de tempo. E aqui é o contato do relé de tempo, certo? Por que eu quero que o relé de tempo entre? Porque é ele que vai fazer a comutação da ligação estrela para a ligação triângulo. Então, esse cara eu quero que ele entre junto com K3 e K1, porque ele vai contar o tempo da partida e depois ele vai desligar K3. Então, eu coloquei aqui um contato fechado dele, né? Porque quando ele acionar a bobina, como tá, ele vai abrir esse contato, então vai desligar a bobina de K3, certo? E aí, ele vai me permitir que eu siga o meu acionamento para o fechamento em delta, certo? Quando o K1 ligar, esse contato de K1 vai fechar também. Eu vou até chamar ele aqui, ó, de 2, né? Porque ele é um segundo contato de K1, né? Aqui é um contato de K1, aqui é um segundo contato de K1, certo? E lembrando que K2 e K3 não podem entrar juntas, então eu tenho aqui esse contato, que é o contato de intertravamento, né? Então, como K3 não pode entrar junto com K2, eu uso um contato fechado de K2 para garantir que K3 não vai entrar junto. Por quê? Porque se K2 estiver ligado, esse cara vai estar aberto, então não vai passar corrente para alimentar a bobina de K3. E a mesma coisa aqui, ó. Se K3 estiver ligado, esse contato aqui vai estar aberto, então não chega corrente para alimentar a bobina de K2, então as duas não vão entrar ao mesmo tempo, tá? Então aqui é o nosso intertravamento, certo? Aqui é o selo para manter a bobina ligada e aqui é o intertravamento, certo? Veja que o intertravamento ele está após o selo aqui, né? Porque aí ele vai manter, desligar a bobina caso a outra entre, certo? E aqui no caso eu coloquei esse contato fechado de K1, mas esse contato fechado de K1 ele também poderia ser a conexão do contato fechado do relé de tempo, tá?
tanto faz. Eu posso usar um outro contato de K1 como contato relé de tempo, tanto faz. Porque K1 ele vai ficar ligado nas duas partes, né? Tanto no fechamento estrela quanto no fechamento triângulo. Então, como ele vai estar sempre ligado, ele vai conseguir manter a alimentação e selar K2, tá? Então, pode ser tanto puxar, porque esse relé de tempo, né? Esse cara, ele na verdade ele é assim, né? Ele é um contato assim, ó. Eu tenho um ponto comum, e aí eu tenho, desse lado aqui eu parto normalmente fechado, desse lado aqui eu parto normalmente aberto. Então, você pode partir o normalmente fechado para alimentar a bobina de K3 e o normalmente aberto para alimentar aqui esse contato fechado de K3 e do contato fechado de K3 alimentar a bobina de K2. Tanto faz, tá? Optei aqui por colocar K1, mas fiquem cientes que pode ser feito dessa outra forma também, certo? E aqui, quando K1 ligar, ele vai ficar esperando. Enquanto o K3 estiver ligado, esse cara vai estar aberto. Quando esse cara sair, K3 desliga, esse contato fecha, volta a ficar fechado, né? Porque ele é normalmente fechado, então ele vai voltar a ficar fechado. A corrente vai passar e vai alimentar K2. E aí vai ficar K1 e K2 funcionando, certo? Então vamos observar aqui uma simulação para ver o funcionamento, certo? Deixa eu tirar aqui o zoom um pouquinho, para a gente conseguir enxergar. Pronto. Então vamos lá, ó, vou dar play, ligar o disjuntor de força, o relé falta de fase já identificou as 3 fases, comutou o contato, como eu falei para vocês, ó, e aqui ele já fechou, então aqui agora a corrente passa, certo? Quando eu ligar meu disjuntor, a corrente passou por aqui tudo, que tá tudo fechado, ó, e alimentou aqui, chegou aqui ela para, porque tá tudo aqui aberto, né? E aí agora a gente vai ver o funcionamento, certo? Então quando eu apertar o botão, tem que entrar K3 e K1 e o relé de tempo, certo? O relé de tempo vai contar o tempo, abre esse contato, desliga K3 e liga K2. Então vamos lá, ó. Apertei o botão, ligou K3 e K1, esse cara tá contando o tempo, fechamento em estrela, contou o tempo, abriu esse cara, entrou K2. Aqui fechou, K3 não entra mais e K2 está ligado, K1 e K2 aqui, fechamento em triângulo, certo? Então, vou desligar aqui, acionar mais uma vez só pra gente ver, ó. Apertei, entrou K1 e K3, conta o tempo, ele vai abrir esse contato, abre esse, fecha esse e energiza aqui. Então, ficou K1 e K2 e o motor segue operando, certo? Caso meu relé de sobrecarga atue, desliga todo o circuito, certo? E vai identificar tudo. Caso o relé falta de fase também atue, ele vai desligar tudo, certo? Mesma coisa para o meu botão de emergência, tá? Então, tanto o botão de desliga quanto de emergência, se eles forem acionados, eles vão desligar a ligação, né? Então, se eu apertar aqui, ó, ele desliga o acionamento, certo? Então, essa é o nosso funcionamento aí, tá? Da nossa partida estrela triângulo, ok? Então, é isso, galerinha.